Olá, quinto ano! Como vocês estão? Eu estou com muita saudade e não vejo a hora de ver o rostinho de cada um de vocês. Hoje eu estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre o nosso vídeo do dia. Nós iremos realizar uma correção de tarefa, bem parecida com aquelas que nós fazíamos na escola. É muito importante que vocês observem as respostas de vocês, reflitam se elas estão corretas e de acordo com as da professora, vejam a letra maiúscula em início de frase e nomes próprios, observem as vírgulas, pontos finais e se as respostas estão completas. Aos poucos, nós vamos nos adaptando a esse novo estilo de aula, mas logo estaremos bem juntinhos. Agora eu fico aqui na minha casa e vocês na casa de vocês, mas estamos sempre ligados pelo nosso coração. Um beijo e boa correção! Então hoje nós iremos fazer a correção da crônica no caderno de atividades, página 22, que se chama Medo é o Maior Barato. Quem escreveu essa crônica foi Fernando Bonassi. Aqui embaixo está escrito especial para folhinha. O que significa isso? Que esse texto ele foi escrito para crianças. Folhinha é um jornal ou um site, tá? Existe o Folhinha Jornal e Site para crianças. Então esse texto foi feito para crianças. Observem que no final do título nós temos ponto de exclamação. Geralmente os títulos eles têm ponto final. Então isso, pessoal, é bem importante vocês observarem para os textos de vocês também. Eu não preciso fazer um título sempre com ponto final. Eu posso utilizar outras pontuações também para dar uma outra interpretação. Nesse caso, ele está exclamando, olha só, medo é o maior barato. Olha a entonação que a Prof. Elisa usou. Agora, se fosse com um ponto final, como que ficaria? Medo é o maior barato. Ficaria diferente, né? Então, é importante vocês observarem o entusiasmo que esse escritor passou para vocês ao fazer esse título. Vamos iniciar, então, a leitura. É bem importante que vocês coloquem um dedinho ou acompanhem com uma caneta, da forma que vocês preferirem. Observem que todo texto, no início, tem parágrafo. Isso muitos de vocês estão esquecendo, então é bem importante vocês observarem o parágrafo inicial no início dos textos. Vamos lá? Às vezes, a gente tem tanto medo que fica durinho e nem consegue se mexer. Olha a exclamação que ele fez. Isso nunca aconteceu com você? Qual é esse ponto, quinto ano? Ponto de interrogação. Ele fez uma pergunta, então ele se dirigiu ao leitor. Não vai dizer que nunca ficou com medo? O que ele utilizou nesse trechinho? Ponto de interrogação e ponto de exclamação. Eu posso utilizar os dois pontos juntos, porque eu estou questionando o leitor e ao mesmo tempo fazendo uma exclamação. Eu não acredito em quem diz que nunca teve medo. Eu acho que medo é importante, porque ajuda a tomar cuidado e tudo. Imagine só. Olha a pausa que a Prof. Elisa fez com os dois pontos. Se a gente não tivesse um pouco de medo de atravessar a rua e fosse atravessando sem olhar, uma hora ou outra ia acabar quebrando a bunda. É ou não é? Mas o mais legal do medo é que ele pode ser divertido. Observem, quinto ano, mas, que dá uma ideia de contrariedade. Então, aqui está falando do lado ruim de quem tem medo, né? Ou seja, é importante ter esse medo. E aqui nesse parágrafo está falando do lado bom. Se eu não tiver medo, ele também pode ser divertido. Então, esse mas indica contrariedade e o mais indica adição. Olha a diferença, então, do mas e do mais. Mais o quê? Legal. Mas de contrariedade e mais de adição. Você nunca ficou ouvindo histórias que dão medo? Meu tio Antônio é super bom em contar histórias assim. Nome de pessoa, letra maiúscula. Por exemplo,
ele mora no interior. Dei uma pausa, observem a vírgula. Outro dia, jurou para mim que viu um chupa-cabra. Chupa-cabra seria assim como um lobisomem que ataca os animais na fazenda por aí. Ele disse que era bem de noite e estava no pasto procurando um boi que tinha sumido. Quando uma nuvem escondeu a luz da lua, ele deu de cara com um monstro peludo e cheio de dentes afiados. Era o chupa-cabra e estava até com soluço. O meu tio achou que era porque o monstro tinha jantado o boi dele. Meu tio não perguntou nada, deu um grito e saiu correndo. Eu não sei se chupa-cabra existe, mas fiquei super ligado na história do tio. Aprendi que o medo pode ser o maior barato. Fernando Bonassi é escritor e roteirista. História mais bacana, hein? Eu também concordo que medo é o maior barato mesmo. Então agora nós vamos para as interpretações, ok? Para as atividades de interpretação. Lá na número 2, coloca o seu dedinho e acompanha com a prof. A crônica Medo é o maior barato tem o objetivo de... Você vai precisar assinalar qual é o objetivo dessa crônica. Entreter o leitor, ou seja, chamar atenção, no momento de lazer, fazer com que o leitor tenha um prazer com a leitura, divertimento. Investigar determinado assunto, ele está tendo investigações, está questionando assuntos científicos, está pesquisando algo. Ou transmitir informações ao leitor. Ele trouxe informações científicas sobre o medo, da onde que vem o medo, qual que é a explicação para o medo? Qual é a questão certa? É a primeira, né? Entreter o leitor. A gente pode dar boas gargalhadas juntos com esse texto. Esse texto, então, é mais para lazer. Até mesmo essa folhinha que foi aonde foi publicado esse texto, que a prof iniciou dizendo que era para crianças, justamente é para entreter crianças. É um site para chamar a atenção das crianças para a leitura. Número 3. Então, aqui na número 2, você pode pausar o seu vídeo, se você errou, pode corrigir, e se você acertou, coloca o certinho. A número 3 diz o seguinte: você acha que o autor da crônica utiliza uma linguagem que o aproxima do leitor? Por quê? O que vocês acham disso, quinto ano? O autor, o escritor, ele consegue conversar com o leitor? Sim, né? Nós já havíamos comentado lá na leitura do texto. Ele utiliza uma linguagem informal. O que é uma linguagem informal? É uma linguagem utilizada no dia a dia. Até a prof falou, antes de nós acabarmos as aulas, da expressão agente. Geralmente, nos textos, nós não usamos agente, nós utilizamos nós. Então, agente, nós utilizamos mais para falar, né? Ou seja, na fala. E o autor do texto, ele descreve agente. Outra coisa, ele faz muitas perguntas também ao leitor. Essa é uma forma de interação. Então, na número 3, ele utiliza, sim, uma linguagem que o aproxima do leitor. E aí, vocês podem descrever, utilizando a palavra ou a expressão agente e também fazendo perguntas ao leitor. Lembrando que nós até já discutimos isso em sala de aula. Agente se escreve separado. Quando eu escrevo agente junto, ele significa um agente de saúde, por exemplo, um agente secreto. Então, a palavra agente junto tem um significado. E a palavra agente separado vem de nós. Então, o correto na número 3 é agente separado. Lá na número 4, coloca o seu dedinho. Assinale X nos meios de comunicação em que é possível ler uma crônica. Onde eu posso encontrar uma crônica? Em jornais e revistas? Posso encontrar? Posso, então eu vou assinalar.
Em livros, eu posso encontrar crônicas? Também. Os livros são bem comuns eu encontrar crônicas. Na internet é possível? É possível. Na internet eu acho muitas crônicas. Em cartazes eu consigo? Não. Geralmente cartazes apresentam informações mais objetivas para chamar a atenção do leitor, ou seja, informações mais curtas. Dificilmente a gente encontra crônicas em cartazes, então eu não vou assinalar. Número 5. Nessa crônica, utiliza-se um tom de conversa ou de bate-papo informal? Sim ou não? O que vocês acham? Nós já havíamos falado, né? Então, essa crônica, ela tem sim um bate-papo mais informal. É como se você e o seu colega estivessem conversando no dia a dia. Então, ela está correta. Vou assinalar. Uma linguagem sem marcas de oralidade? É possível? Ela tem oralidade ou não tem oralidade? Ou seja, falas, diálogos nessa crônica? Ela tem, né? Até o nosso escritor, ele faz bastante perguntas direcionadas ao leitor. Então, essa está errada, porque possui marcas de oralidade. Uma linguagem formal para garantir o entendimento do texto? Uma linguagem formal é aquela linguagem que é utilizada mais em textos, né? É difícil a gente utilizar no nosso dia a dia, uma linguagem mais científica, com palavras mais bonitas, com palavras mais complexas que eu preciso buscar no meu dicionário. O que você acha? Que essa crônica tem uma linguagem mais formal? Não, né? Como a gente assinalou essa de cima que ela possui uma linguagem informal, então essa não está correta. Muito bem, dedinho com a prof agora. Número 6. A emoção que fascina o autor é... Sobre o que o autor fala nessa crônica? Ele fala sobre o ódio? Não, ele não fala sobre o ódio. Ele fala sobre o medo? Sim, o medo é o principal elemento da nossa crônica, então vamos assinalar. Até o título, né? Tem como a palavrinha principal, medo é o maior barato. É insegurança? É isso que fascina o autor? Não. É angústia? A angústia fascina o autor? Não. Então, a resposta correta é o medo. Quem fez certinho, faz lá um certo no seu caderno de atividades. E quem não acertou, vamos corrigir. Para finalizar, a número 7 diz o seguinte: transcreva o trecho que justifica que ter medo é bom. O que significa transcrever? Significa voltar lá no texto e observar qual é o trechinho que fala que ter medo também é bom. Vamos ler juntos? Lá no segundo parágrafo, ele diz o seguinte: eu acho que medo é importante, porque ajuda a tomar cuidado e tudo. Imagine só. Se a gente não tivesse um pouco de medo de atravessar a rua e fosse atravessando sem olhar, uma hora ou outra ia acabar quebrando a bunda. É ou não é? Então, essa é a resposta lá da número 7. Quando eu preciso transcrever, o que eu tenho que colocar? Vamos relembrar? As aspas. Então, todo esse trechinho tem que ser colocado aspas. Inicia com a letrinha maiúscula, termina com o ponto final depois das aspas, ok? Observem toda a escrita das palavrinhas para não ter erros ortográficos também. Atravessar. O que eu tenho na palavrinha atravessar? 2 S's. A gente, que se refere a nós. Como que eu escrevo? Junto ou separado? Separado. Ok? Então, essa foi a nossa correção de hoje. Lembrem-se que qualquer dúvida ou algo que você não entendeu a explicação, você pode entrar em contato com a professora lá no Positivo On, descrever a sua dúvida que a professora vai te atender com o maior carinho. Um beijo!